Como é bom chegar no final do mês e ter ali aquele dinheirozinho para gastar, né? Ou para investir também. Mas tudo isso você vai depender então da sua renda ativa, né? Do seu trabalho, do seu esforço ali todo dia de ir pro seu trabalho fazer o que você tem que fazer. Imagina que durante esse mês aí, sem fazer absolutamente nada, você teria então uma rendazinha extra e melhor, em dólares. Como que você se sentiria? E obviamente sem você precisar trabalhar ativamente. Tudo que você precisa fazer é apenas investir. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Para você que não me conhece, meu nome é Guilherme Cosa, eu sou consultor financeiro de um dos maiores bancos aqui no Canadá. E se você gosta desse conteúdo do mercado financeiro, se inscreve e ativa o sininho para você receber todas as notificações quando eu postar um vídeo, quando eu postar alguma coisa da hora. Beleza? Tamo junto. Editora, solta a vinheta. E se você veio apenas para ver as empresas, recomendo você ir direto aqui para essa parte do vídeo, que você vai parar lá nas empresas. E lembrando que a última empresa é a mais top, tá? Agora, se você quer escutar outros insights e aprender algumas coisas extras que eu trouxe nesse vídeo aqui, fica comigo então, não pula um minuto sequer para você pegar todos os insights. Caso você não saiba, a distribuição de dividendos, então, ela é nada mais, nada menos do que a distribuição dos lucros que uma empresa tem para os seus acionistas. E ela não precisa ser aberta na bolsa de valores, ela pode ser então uma empresa privada, né, de capital fechado. Você pode abrir uma empresa aí de capital fechado e distribuir dividendos também. É normal, isso é algo contábil. O dividendos, ele é nada mais, nada menos do que apenas uma distribuição de lucro aos seus acionistas, seja eles quais forem. Por exemplo, se você tem uma pequena empresa, você pode receber aí o seu salário através de dividendos, através de distribuição de lucros. Do Prolabore tem distribuição de juros sobre capital próprio, tem várias coisas aí que você pode fazer na sua empresa. Nos Estados Unidos e no mundo todo não é tão comum assim distribuir dividendos, isso a gente já sabe, muito por conta da sua questão tributária. Nos Estados Unidos, os dividendos eles são taxados em 30%. Mas lembrando que ele já é retido na fonte, então você não precisa lá emitir uma DARF igual no Brasil para você então pagar, né, aqueles 30% ali dos dividendos que você recebeu. Ele já é retido na fonte e aí não tem problema nenhum. Mas antes que você fale, não vale a pena então, né? Porque no Brasil a gente tem aí um pagamento de apenas 15%, né? Apenas 15% de imposto sobre os dividendos. Então não faz sentido para mim investir nos Estados Unidos. Mas lembra que as empresas nos Estados Unidos, elas têm uma menor taxação, elas têm também um acesso ao crédito muito mais barato do que no Brasil, maior potencial de crescimento, ainda está inserida também num mercado altamente desenvolvido e com capital. Enfim, são totalmente as economias, não adianta ficar comparando. Até porque se realmente fosse toda essa maravilha do mundo, ninguém estaria investindo nos Estados Unidos e sim estaria investindo no Brasil, que não é o caso, obviamente. Tanto a Nasdaq quanto a NYSE, elas são as bolsas de valores mais negociadas do mundo, tá? Então tem alguma coisa por trás ali que faz muito sentido. Então não adianta vir com esse argumento de que os Estados Unidos cobram mais dividendo, não vale a pena. Não existe isso, né? Não vem com essa ideia de maluco aí, porque não faz sentido nenhum. Mesmo quando não tinha imposto sobre dividendo no Brasil, ainda assim sempre valeu mais a pena. É só você buscar os stories das empresas aí e você vê que sim, valeu muito a pena. E outra forma de dividendo que existe é a recompra de ações. Essa aí é a mais comum nos Estados Unidos. As empresas elas fazem recompra de ações muito recorrentemente. Então isso aumenta o lucro por ação que está disponível no mercado, né? Imagina que você tinha 1 milhão de ações no mercado, agora você tem 500 mil ações no mercado. O lucro por ação, elas vão aumentar, então você ganha muito mais com isso. Isso é muito positivo, beleza? A empresa ela está reinvestindo nela mesma, isso é muito bacana. Isso é um viés que existe nos Estados Unidos. As empresas têm esse costume aí, então, de fazer recompra ao invés de distribuir dividendo, porque não tem imposto, né, na recompra de ações. Já no dividendo tem. Então, algumas empresas elas preferem por questões contábeis também. Agora, você já sabe o que é dividendo, já sabe sobre os impostos, já sabe sobre o dinamismo de cada país. Vamos então falar aqui dos ativos que pagam dividendos mensais para você. Agora, lembrando, como eu comentei, as empresas elas não costumam pagar dividendos mensalmente. É difícil achar alguma empresa que paga mensalmente. Geralmente é trimestral ou semestral, tá certo? Mas existe alguns ativos que sim pagam, tá? E são os REITs, que são Real Estate Investment Trust. Basicamente, eles são os primo-irmão ali dos fundos imobiliários que a gente tem no Brasil. A grande diferença é que eles são empresas, beleza? Eles não são fundos, eles são empresas, pode adquirir dívidas. É uma empresa normal como qualquer outra, como a Apple, a Microsoft, por exemplo. Mas o viés dele é justamente investir em real estate ou setor imobiliário, para quem conhece melhor assim. Então, basicamente, ele opera bens imóveis com geração de renda, né? Esse é o viés dele, essa é a ideia do REIT. E os REITs, eles possuem vários imóveis, assim como no Brasil. Tem os imóveis comerciais, tem as lajes corporativas, galpões logísticos, shoppings, hospitais, escolas, enfim. Tem vários tipos, tem até asilo, tá? Tem asilo,
tem prisão, tem várias coisas, é muito engraçado. Tem todo tipo de REIT que você imaginar tem lá nos Estados Unidos. Quais são então os benditos REITs que pagam aí mensalmente? Quais são então as empresas que pagam mensalmente? A primeira então seria o STAG, S-T-A-G, STAG Industrial. A STAG é uma operadora que ela opera aí, então, ela tem imóveis na área industrial de um único inquilino e ela possui mais de 462 edifícios em 38 estados dos Estados Unidos. Então tá bem diversificado aí nos Estados Unidos inteiro, no país inteiro. Então trazendo um pouquinho do foco do REIT aqui, vou até ler para vocês, tá? O foco desse REIT é em propriedades de inquilino, pode criar um risco maior em comparação com propriedades de vários inquilinos, pois as primeiras estão totalmente ocupadas ou completamente desocupadas. E outra coisa que é notável também nesse REIT é que ele captou aí 99% dos seus aluguéis nos últimos anos, tá? Então durante a pandemia aí não teve problema nenhum, ele continua arrecadando seus aluguéis sem problemas nenhum. Então não teve inadimplência, não teve nada. Isso é muito bom. Isso mostra aí então que os seus inquilinos, eles são fortes, têm bons caixas e eles honraram seus compromissos. Isso é o que você tem que ver, é muito importante quando você está analisando um fundo imobiliário, quando você está analisando um REIT. Isso é muito importante. E só durante o primeiro trimestre, a STAG adquiriu aí 24 edifícios com mais de 400 milhões de investimento total aí nos Estados Unidos. E aí obter uma taxa de capitalização de 5,7%. O dividend yield dele está em mais ou menos 3,6%, pagando então aí 1,45 dólares de dividendo por ação. Só um cálculo rápido aqui então, você com 10 mil dólares compraria mais ou menos 238 ações de STAG, gerando ali em média de 28, 30 dólares por mês de dividendo. Ou também 350 dólares por ano, que hoje estaria aí mais ou menos quanto, editora? 1.925, é isso aí, eu sabia esse número, já sempre soube. 1.925 reais que você teria no ano só investindo em STAG. O segundo então vai ser o SLG. O SLG Green então, ele é um REIT integrado focado na aquisição, gerenciamento e maximização do valor das propriedades comerciais em Manhattan, beleza? Ali em Nova York. É o maior proprietário de escritórios de Manhattan e atualmente tem participação em 77 edifícios, totalizando então 35 milhões de pés quadrados. Então, ele foca aí mais em lajes corporativas, ele aluga para as empresas, ele tem vários prédios ali em Manhattan, né, que as empresas são localizadas ali no centro econômico e aí eles alugam, né? Basicamente a nossa Faria Lima aí no Brasil, ele tem um dividend yield de 8,46%, então muito dividendo, o dividend yield dele é altíssimo, né? E ele costuma pagar então 0,3 ou 30 centavos de dividendo por mês. Mas em dezembro ele resolveu pagar uma bagatela de 2,75 por ação, galera. Muito dividendo. Mas isso é costumeiro, tá? Porque em 2020 eles fizeram a mesma coisa. Eles pagaram ali 2,75, foi 2,80 em dezembro do ano passado. Digamos aí que seria uma espécie de presente de Natal adiantado. Ele renderia então 846 dólares durante o ano ou 70 dólares por mês, usando a mesma comparação de 10 mil dólares investido nesse fundo, obviamente igual a gente fez no STAG. E o último então é o mais top de todos aqui, pelo menos na minha opinião, é o Realty Income. Ou o ticker dele é O, é só um O mesmo. Ele é muito bom, eu gosto demais desse REIT aqui e eu vou ler para vocês então um pouquinho sobre esse REIT. Realty Income é um REIT focado no varejo que possui mais de 6.500 propriedades. Ele possui propriedades de varejo que não fazem parte de um empreendimento de varejo mais amplo, como um shopping, por exemplo, mas são propriedades independentes. Isso significa que as propriedades são viáveis para muitos inquilinos diferentes, incluindo serviços governamentais, serviços de saúde e entretenimento. Seu histórico de dividendos é altamente impressionante, que é absolutamente inigualável quando a gente compara com outras ações aí que pagam dividendos mensais. E lembrando para vocês que ele é sim um membro do Dividend Aristocrats, né, que são as empresas que pagam dividendos há mais de 25 anos seguidos. Eles aumentam todos os anos durante 25 anos, então é uma lista bem saborosa que você quer estar lá, né? E o Realty Income, ele faz parte dessa lista aí top. O dividend yield dele está em torno de 4,09% com um dividendo por ação de 2,60 a 2,61. Então basicamente 10 mil dólares renderiam 409 dólares ou 34 dólares por mês. Então galera, esses são os 3 REITs aí que eu trouxe para vocês que tem aí dividendos mensalmente. Qual é o seu favorito? Meu nome é Guilherme Córdova, tamo junto, valeu e é nóis!